Olá, meus irmãos, bom dia, paz de Jesus e o amor de Maria. Nosso evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 10, versículo 24 a 33. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. E diz assim: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se chamaram de Beelzebu, dono da casa, quanto mais os que são da casa dele. Não tenham medo deles, pois não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não existe nada de oculto que não venha a ser conhecido. O que digo a você na escuridão, repita à luz do dia. E o que vocês escutam em segredo, proclamem sobre os telhados. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, tenham medo daquele que pode arruinar a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por alguns trocados? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Quanto a vocês, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante do meu Pai que está no céu. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, eu também o renegarei diante do meu Pai que está no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, essa passagem tem vários ensinamentos para nós, mas eu quero me atentar a 2. O primeiro é que nós não somos maiores que Deus. Às vezes nós somos tentados a pensar que nós somos capazes de resolver todos os nossos problemas sozinhos. Não. A nós basta a graça de Deus, a nós é necessário a graça de Deus. A santa providência de Deus é que rege todas as coisas na nossa vida. E nós devemos confiar somente nele, porque nós somos falhos. E olha que interessante, além dessa questão dessa humildade, de reconhecer que nós somos menores que Deus, nós precisamos também, olha aqui que diz, para o discípulo basta ser como o seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Meus irmãos, nós não somos mais do que Deus. Mas diz a santa palavra, sede santos como o vosso Pai do céu é santo. É isso que esse versículo quer dizer. Nós precisamos buscar nos assemelhar a Deus. Nós precisamos buscar essa santidade, uma imitação do Senhor, uma imitação de Deus. Porque nós precisamos ser como o nosso Mestre, nos assemelhar com Ele. Porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. O pecado tira essa semelhança. Mas aqui vem dizer, para vocês, para nós, basta ser como o seu mestre, basta ser como o seu Senhor. Então o ensinamento de hoje é humildade. Humildade para reconhecer que nós não somos mais que Deus. E santidade, buscar se assemelhar com o nosso Senhor. E outro ponto muito importante nessa passagem é que em 3 vezes aqui Deus fala para não termos medo. Se você contar, você vai ver 3 vezes o Senhor fala, não tenhas medo, não tenha medo, não tenha medo. Meu irmão, minha irmã, não tenha medo de nada, nem do inimigo. Não tenha medo dos seus problemas, não tenha medo do dia de amanhã, não tenha medo das doenças, não tenha medo do fracasso, não tenha medo de nada. Porque aqui o Senhor vem nos mostrar que Ele está conosco, que Ele nos conhece, que Ele não nos abandona, porque nós valemos muito mais do que toda a sua criação. Quando o Senhor fala aqui que nós valemos mais do que os pardais, Ele quer dizer que você vale mais do que tudo que Ele criou, porque você é filho amado dEle. E todos os fios dos seus cabelos estão contados. Isso quer dizer os quê? Que o Senhor te olha o tempo todo, que Ele está atento a você o tempo todo,
Deus não dorme, Deus não vacila. Deus não vacila, meu irmão, minha irmã. Então não tenha medo. Confia no Senhor. Confia em Deus, porque você vale muito para Ele. Você é filho dele. Você vale muito, mais do que você imagina. Então confia, meu amado, minha amada. Confia no Senhor. Seja humilde. Proclame que Ele é o seu Senhor. Veja que no final, todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, também darei testemunho dele diante do meu Pai que está nos céus. Testemunha a Deus e você verá quanta graça vai acontecer na sua vida. Meus irmãos, minhas irmãs, que possamos ter essa certeza no nosso coração de que Deus está cuidando de nós. Deus cuida de nós. E Ele fala, não tenha medo. Se assemelhe a mim, busque a mim, não tenha medo. Meu irmão, minha irmã, tenha uma ótima semana, um bom final de semana, que Deus te abençoe.